Este é mais um programa Diálogos na UNB TV. Eu sou a professora Rosângela Correia, da Faculdade de Educação. Hoje temos o prazer de ter Túlio Americano, naturopata, acupunturista, professor e idealizador da Alma Nature. Obrigada pela sua presença. É um prazer. Hoje o tema será sobre fitoterapia no Cerrado. E aí, o que é fitoterapia? De verdade, é a primeira expressão organizada no que se refere à medicina, né, da história da humanidade. De fato, né, ninguém sabe exatamente qual foi o momento que o ser humano começou a usar os princípios ativos, curativos das plantas para minimizar males. Mas fala-se que, supõe-se, né, e existe registros de 12 mil anos, né, com tabuinhas de madeira, com tijolos de argila, né, com registros de fórmulas fitoterápicas. Então, em tese, fitoterapia é isso aí, é alguém usando princípios ativos extraídos do reino vegetal, do reino animal e do reino mineral para resolver problemas internos. E qual seria então a diferença entre fitoterapia e medicina? Aí eu quero crer que você esteja falando da medicina convencional versus a fitoterapia. Mas, de fato, não tem nenhuma diferença, como diria, em síntese, né? O que a gente percebe é que existe uma maneira diferenciada de abordar o paciente, de abordar os processos de adoecimento e cura das pessoas. A grosso modo, a gente pode colocar que a fitoterapia, como participativa da medicina ancestral, de uma medicina mais tradicional, ela tem um olhar mais organicista do indivíduo, mais humanizado, tá? Enquanto que a medicina convencional, a medicina mais cibernética, mais moderna, ela tem um olhar mais mecânico, um olhar mais, como eu diria, sintético, né? Sintetizador dos processos das pessoas. Então, tem muitos pensadores, muita gente que gosta de colocar que enquanto a medicina tradicional olha de maneira holística, ou seja, dentro de um todo, a medicina convencional gosta de olhar de uma maneira específica, olhando partes isoladamente. Segundo estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, aproximadamente 80% da população de países em desenvolvimento utiliza-se de práticas tradicionais na atenção primária à saúde e 85% fazem uso das plantas medicinais. Qual a importância do conhecimento acumulado pelas comunidades tradicionais do Cerrado? A importância é capital. A primeira coisa importante é que eu diria que essa estimativa de 80% a 85% está levando em consideração apenas registros bastante organizados, uma coisa que possa ser academicamente aproveitada. Mas, de fato, né, você sabe tão bem quanto eu, que provavelmente 100% das pessoas em algum momento se valem dos recursos médicos da medicina tradicional, eminentemente a fitoterapia. Porque qual é a pessoa que não tomou um chá? Né? Qual é uma pessoa que não fez um creme para aplicar na pele com abacate, com manga, enfim, com frutas e coisas desse tipo? Isso é fitoterapia. Então, essa estatística está muito conservadora no meu modo de perceber. De qualquer forma, a gente tem que colocar sempre, né, que a importância desse tipo de conhecimento nunca vai poder ser negligenciado de fato. Porque o modelo médico convencional, ele está, felizmente ou infelizmente, a depender do ponto de vista, ele está em decadência, ele está em declínio. Porque em que pese a medicina convencional ter gerado recursos fantásticos que não existiam, né, para salvar a vida das pessoas, no exercício da clínica médica, ela fracassa. Ou seja, existe sim muitos recursos para administrar doenças, administrar problemas, quer sejam crônicos ou agudos, né? Enquanto a medicina tradicional, a medicina realizada pelos povos tradicionais, ela é uma medicina eminentemente clínica, ou seja, ela é muito elegantemente utilizada como medicina preventiva, então para não permitir que o indivíduo adoeça severamente, né? E também para administrar problemas bastante complexos com
a ambição de cura, né? Uma ambição de remissão, pelo menos, né? E, na verdade, não apenas eventualmente, como eu ia colocando, mas muito frequentemente se consegue isso, se consegue remissão de quadros bastante severos. Então, eu acho que num futuro, que é capaz que eu ainda veja, né? Não apenas os meus netos, as duas medicinas vão se encontrar, né? Porque em algum momento o ser humano vai se imbuir do seu bom senso e vai pegar o melhor da clínica médica tradicional e o melhor da medicina convencional intensivista, né? E enquanto uma vai estar salvando a vida, a outra vai estar cuidando da qualidade de vida das pessoas. E aí, uma grande, né, desperdício de energia e capital vai parar de acontecer, porque atualmente o que existe é uma briga de mercado, uma coisa feia, uma coisa infantil, institucionalmente falando, né? Onde os médicos tradicionais têm que disputar com os médicos convencionais quem pode o quê, ou em que lugar, ou em que momento, e em cima de que formação, e etc, etc. Ou seja, uma discussão que absolutamente não contribui para o engrandecimento da medicina como um todo e não serve ao interesse daquele que está lá na ponta, que é o indivíduo que está com problemas, o indivíduo que está sofrendo, né? Então, a importância da medicina tradicional dos povos tradicionais, ela é absolutamente fundamental, não pode ser perdida, tem que ser fomentada, tem que ser recuperada, né, porque existe, infelizmente, ainda um processo de sucateamento da memória das comunidades, né, de tal forma que, de uma maneira alarmante, a gente se desloca daqui de grandes centros e vai ao norte do país, vai às comunidades indígenas, vai ao interior e percebe pessoas que já não sabem quase mais nada sobre como extrair cura de uma planta, ou de uma secreção animal, ou de um ser mineral e etc, né? Ou seja, está se perdendo esse tipo de conhecimento. Então, há que se fazer um trabalho, há que continuar valorizando e, sim, entrar num processo de recuperação desse tipo de tecnologia. E esse é um dos motivos de tê-lo convidado neste programa, porque justamente na Universidade de Brasília nós temos muitas pesquisas sobre o Cerrado, algumas baseado na etnobiologia, etnobotânica, ou seja, baseado no conhecimento das comunidades tradicionais, especialmente no meu caso, com a educação ambiental, onde realmente nós reconhecemos e valorizamos o conhecimento dessas comunidades. A nível pessoal, como você tem podido aprender com os raizeiros e raizeiras do Cerrado para realizar o seu trabalho nos últimos 30 anos, né? Pelo menos. Que você, né, vem fazendo esse trabalho de cura nas pessoas. Bom, na verdade eu aprendo o tempo todo. E de verdade eu fomento o ensino e a pesquisa em volta da fitoterapia e de outras técnicas tradicionais, para continuar aprendendo, para criar um ambiente, né, onde eu possa, primeiro, resgatar as pessoas do esquecimento. Então, eu vou até comunidades bastante retiradas, eu vou até lugares que não tem nenhum tipo de contato com a mídia, né, vamos colocar assim, e trago essas pessoas para se exporem, para colocarem o que elas têm de conhecimento, né? E claro que em todas essas vivências, isso tem todo um processo acontecendo, basicamente para dar um curso de 6 meses, a gente trabalha 1 ano, 1 ano e meio, né? E cada uma dessas investidas nesse ambiente, a gente já sai no mato, a gente já acompanha as pessoas, já vê se ela tem condição de falar com desembaraço, né, etc., de mostrar o que sabe, enfim, todas essas características. E não tem nenhuma dessas visitações que não seja absolutamente instrutiva. Né? Todo dia é dia de aprender um detalhe, até porque, diga-se, a medicina, tanto a convencional quanto a tradicional, é uma ciência de detalhes, né? Então a gente sabe, por exemplo, a grosso modo, como fazer um chá, mas se souber explorar este ou aquele viés, que parece pequeno, a gente multiplica o poder curativo de um chá. Como, por exemplo, né, se você está fazendo uma preparação com uma planta que seja aromática, você não pode fazer um chá com uma fervura, um decocto de mais de 3 minutos. Senão você vai perder a maior parte dos óleos essenciais por volatilização.
né? Ou, eventualmente, nem faça o decocto. Porque se você realmente quer se valer do poder daqueles óleos essenciais, você vai fazer uma tintura aquosa fria. Então, você vai pegar a planta ou o substrato, qualquer que seja, e vai colocar em água fria e vai botar num recipiente X, aquilo vai ficar um determinado número de horas e depois desse tempo ele está apto, já é um medicamento, né? E isso a gente aprende conversando com os caboclos, né? Com os matutos, com o pessoal da roça, né? O pessoal que nasceu lá e que respira esse tipo de interligação com a natureza, né? Eles nem sabem que esse é um detalhe crucial, que não é de conhecimento comum, né? Mas, enfim, para eles é uma coisa que se deve ser feita assim e nem impensável fazer diferente. Uhum. O Cerrado apresenta 8,21% de seu território legalmente protegido em unidades de conservação. Diante do cenário de desmatamento e da biodiversidade do Cerrado, como essa situação afeta o conhecimento tradicional sobre as plantas que curam? Primeiro, eu quero colocar que essa é uma estatística assustadora, né? Porque diz que mais de 98%, quer dizer, 92% do Cerrado está descoberto, está sem proteção. E o Cerrado é um bioma muito especial porque ele é delicado. Ele não pode ser muito invadido, muito mexido, porque senão ele se perde, né? A nossa biosfera, nesse macrosistema, ela é muito, como eu diria, hostil, né? É muito seco, muita pedra, pouca nutriente no solo, etc, etc. Então, é um bioma bastante delicado. E o que a gente percebe é exatamente isso que eu vinha comentando. Com a destruição gradativa, e até mesmo que essa destruição não seja visível, assim, de uma maneira drástica, dramática, a gente percebe que as pessoas estão perdendo contato. Contato com os antigos, contato com as tradições, e eminentemente contato diretamente com o ambiente do Cerrado, né? Com os poderes fundamentais da natureza que estão aí, né? Respirando todos os dias. E na minha percepção, embora eu tenha também a percepção de que isso é uma visão romântica, né? E esse processo de ocupação dos territórios, dos espaços do Cerrado, só vai se tornar compatível tanto com a necessidade do ser humano, quanto a necessidade de proteção e manutenção do bioma, né? Quando as comunidades se tornaram o que elas desde sempre foram. Ou seja, o que é uma comunidade do bioma do Cerrado? Uma comunidade pequena, tá? Que não passe aí de 100 mil pessoas ou algo semelhante num determinado ambiente, né? E essa comunidade tenha lá o seu espaço garantido para que todos os serviços públicos sejam instalados, né? Para que a qualidade de vida das pessoas seja garantida. E em volta disso exista uma reserva ambiental. Ou seja, o Cerrado está ali para promover qualidade de vida. E as pessoas têm que resgatar o conhecimento de como se instalar sem precisar destruir. Isso existia, né? Há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, né? Isso existia, essas comunidades pequenas que não destruíam. E as pessoas viviam basicamente como vivem hoje. Fazem, né? Abre o cerrado para fazer pasto, tem pequenas hortas, pequenos plantios, né? Abre espaço para fazer as estradas, e etc, etc, né? Mas, infelizmente, não são as pequenas comunidades que estão aí destruindo os 90 e tantos % do Cerrado. Quem está destruindo o Cerrado é quem não vive no Cerrado, né? São grandes plantadores, são grandes mineradoras, são grandes exploradores das riquezas naturais do território onde está lá o Cerrado. Então, essa visão romântica me coloca o resgate das pequenas comunidades como donas do espaço e convivendo com o bioma sem o processo da destruição. Porque ela reconheceria, em tese, que ela precisa daquele bioma, porque senão ela não sobrevive naquele lugar que é hostil, que é agreste, né? Porque se não houver a mata-galeria, não vai ter a nascente, não vai ter água. Uma comunidade sem água não existe, né? Se não houver o campo, não vai ter animais, não vai ter as trocas de temperatura, não vai ter diferenças de pressão, a chuva não vai vir. Se não chover, não teremos colheitas, não teremos nada vegetando de novo, né?
a comunidade se torna inviável. E todos esses conhecimentos não são conhecimentos que você precisa estudar há 20 anos para poder dominá-los. Na verdade, são conhecimentos do bom senso, do uso comum das pessoas. Todas as pessoas que vivem no Cerrado, nas comunidades pequenas, né, elas têm consciência dessa ciclotimia da vida nos biomas, né, e elas sabem valorizar isso. Então, o que precisava mesmo é mudar a mentalidade, né, em vez de encarar o Cerrado como um espaço livre, onde tudo pode ser feito sem prejuízo e apenas com lucro. Obviamente, uma filosofia de exploração promulgada pelos enriquecedores de ocasião, né? As grandes empresas que querem lucro imediato, que querem, não fazem a contabilidade do que elas deixam para trás depois que exploram, né? E etc, né? Enfim, não tem nenhuma visão humanista do processo de ocupação do solo e do cerrado em si. E essas empresas que teriam que ser disciplinadas e talvez realocadas para outros lugares. Uma coisa importante que há que se colocar sobre o nosso país é que a gente andando por aí, né, daqui para o oeste, daqui para o norte, já que nós estamos basicamente no centro, a gente percebe que existe um volume gigantesco de terra degradada ou já utilizada e que foi abandonada. E na minha impressão, enquanto observador leigo entre aspas, leigo no sentido das plantations e o que seria necessário para estabelecer uma indústria, uma agroindústria desse tipo, a minha impressão é que não precisaria derrubar mais um hectare de cerrado para fazer produção de alimento, ou criação de gado, ou qualquer outra atividade agroindustrial, porque os espaços já foram abertos. Basta que haja um mínimo de preocupação em recuperá-los, torná-los adequados, e nós já teremos todo o espaço e o ambiente propício para fazer a agroindústria funcionar. Então, o que a gente percebe é que falta, no final do processo, né, naquele afunilamento de motivos, vontade política. Existe, na verdade, um descaso da comunidade política, salvo pequenas exceções, raras exceções, pelo menos até onde eu conheço, né? Essa mentalidade pode, inclusive, diante desse novo momento que a gente está vivendo, pode estar mudando ou prestes a mudar, mas o fato é que até hoje o que a gente conhece é que falta vontade política para haver disciplina em cima do estabelecimento da agroindústria. Então, nós no Museu do Cerrado, o que a gente tem colocado é que os povos indígenas e comunidades tradicionais são os guardiões do Cerrado. E uma coisa está ligada à outra. A morte do Cerrado leva à morte dessas comunidades, não só no sentido da cura, né, dessas comunidades que se apropriam, né, da riqueza, da biodiversidade do Cerrado, como também morre um conhecimento ancestral que muitas vezes é apropriado pela própria indústria, mas completamente desprezado pela própria sociedade brasileira, né? E, nesse sentido, você escreveu um livro, A Fitoterapia Brasileira, e nós gostaríamos que você falasse um pouco desse livro. Esse livro aqui, a única coisa que torna ele importante, talvez que empreste um diferencial a esse trabalho, é o fato dele fazer uma análise justamente em cima da cultura ancestral, dos fatos, das técnicas e das maneiras que o indivíduo tradicional, o indivíduo antigo, aquele próprio das pequenas comunidades e da cultura indígena, né, olha e lida com os insumos fitoterápicos. Então ele procura, inclusive, né, resgatar um olhar que, para alegria de alguns e tristeza de outros, né, foi meio que abandonado dentro da medicina tradicional, que é o olhar xamânico, né? O viés xamânico de tratativa para conduzir e melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir do equilíbrio da relação dessas pessoas com os poderes fundamentais da natureza, entre eles as plantas, os animais e os minerais. Tá? Agradecemos muito a sua presença, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. Este é mais um programa, Diálogos na UNB TV, e continuem ligados na nossa programação.